nome de Jesus, amém? Aproveita que alguns estão de pé, dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Fala boa noite. Mais um culto maravilhoso. Nós estamos felizes porque estamos aqui cultuando ao Senhor. Abraça a pessoa. Fala, como você está bonito, irmão. Como você está bonito, irmã. Bonita, irmã. Cuidado, gente, sabe o que eu fiz? Eu vou contar para vocês porque eu gosto de passar vergonha ao vivo. Eu estava em Manaus ministrando, e daí uma moça, uma das líderes, estava lá e trouxe o filhinho dela para eu ver. E eu sou completamente desligada, eu tropeço em tudo, eu derrubo comida na roupa, eu sou muito desligada. E o menininho dela era a coisa mais linda do mundo. Daí eu abaixei e falei, como você é lindo. E ela falou, mostra a roupa para a pastora. E ele pôs a mão no bolso, virou, eu falei, como você é lindo. Nisso ela falou, e esse é meu marido. Daí eu falei, que lindo. Gente. Daí se eu falasse assim, não é lindo, desculpa. Ia falar que o cara é feio. E se eu continuasse ali, ia parecer que eu estava chamando o marido dela de lindo, o pai dele de lindo. Daí eu comecei a rir e falei, gente, vocês perceberam tudo que eu fiz aqui, né? Me desculpa, eu estava te elogiando. Não, pastora, fique em paz. Então, essa sou eu. Então, se eu chamar você de lindo, você fique em paz, irmão. Porque, olha, eu voltei de Manaus, falei, gente, como que algumas líderes foram comigo, como que vocês deixaram eu chamar o cara de lindo? Eu estava falando com a criança, mas essa sou eu. Vocês estão felizes? Estão bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marcela. Eu sou pastora lá na Poema Curitiba. Lá no frio de Curitiba. Eu estava vendo na câmera da igreja agora, que tinha um ar-condicionado vazando lá. E daí eu vi o pessoal cheio de blusa, touca. Eu falei, gente do céu, lá o frio. Eu sou mãe da Maria Luísa, ela tem 11 anos, sou esposa do Alexandre. Vocês conhecem o Alexandre? Não, né? Conhece o Xandão? Xandão tá lá pregando hoje. Sentindo minha falta, não tem quem cozinhe, né? Daí tá sentindo a minha falta. Mas, querido, tô na Poema faz 17 anos. Eu entrei na Poema em 2008, 2009. E como vocês estão nessa série maravilhosa, eu achei lindo esse nome. Cultura do Diamante. Oi! Gente, viu como eu sou? De manhã quem estava aqui? Eu vejo as pessoas, eu quero interagir. É difícil para mim me manter contida aqui. Mas eu estou na Poema todos esses anos. E quando eu cheguei na Poema, eu estava indo numa igreja muito tradicional da minha tia. Uma igreja maravilhosa, que eu tenho uma gratidão imensa. E um dia minha prima falou, olha, eu queria te convidar para ir numa igreja de segunda-feira comigo. Eu falei, ela é segunda noite. Só que eu estava acostumada, estava começando a frequentar aquela igreja tradicional, né? Da minha tia. E, enfim, a hora que eu entrei, era um salão de cabeleireiro. Então, todas as cadeiras estavam afastadas. E tinha um monte de cadeira para sentar, assim. E, de repente, desce o pastor. Ele tinha luzes no cabelo, tinha uma barbinha aqui. E ele estava com uma camiseta escrito Nirvana. Daí, eu não era crente, mas eu era religiosa. Eu falei, gente, você não é pastor, não. Daí, de repente, ele tinha uma mesinha de canto, assim, lá, escrito Brahma. Sabe aquelas mesinhas de antigamente, que era de ferro, que tem escrito... Eu falei, Jesus Cristo, o que é isso? Né? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Thaís, você não falou que aquela igreja... Ela falou, tá começando. Eu falei, nossa, mas a igreja que eu vou não é assim, não, né? E de repente começou a tocar o louvor Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Como Zaqueu? Eu vou cantar que eu sou muito ruim. E eu baixei a cabeça e comecei a chorar muito. E nisso Leandro saiu. Era o Leandro, meu pastor amado. Lê, te amo, era ele. E daí ele veio, colocou a mão na minha cabeça. E eu estava com a vida destruída. Alguns de vocês conhecem meu testemunho. Eu já compartilhei aqui. Tinha perdido toda a minha família. Minha mãe estava internada numa clínica psiquiátrica com HIV, enfim. Minha vida era uma destruição. E nisso ele colocou a mão na minha cabeça e falou, Deus manda eu te dizer que para você voltar a sonhar. Que Ele tem um propósito sobre a sua vida. Deus
separou um marido para você. Você vai se casar e juntos vocês vão fazer a obra de Deus. E muitas pessoas vão ser tocadas através daquilo que vocês carregam. Então volte a sonhar. Só que aquilo era impossível naquela estação. E eu lembro que eu chorei muito, eu ajoelhei no chão, eu chorava. E eu saí de lá e nada mudou. A minha vida, minha mãe continuava numa clínica psiquiátrica, a minha vida era terrível, né? Mas eu tinha aquela palavra. Impossível, distante, mas eu tinha aquela palavra. E daí comecei na Poema, me converti, fui batizada, casei, tudo na Poema. Já são quase aí 18 anos. Mas naquela época, tudo parecia muito distante. Talvez se alguém me dissesse que hoje eu estaria aqui, eu diria, é impossível, eu era muito ferida, muito machucada. E realmente a Poema veio com essa cultura do diamante, transformando meu coração através do Evangelho de Cristo. Então não tem a ver com uma cultura de uma placa de uma igreja, sabe? Às vezes eu brinco, a gente é poemeiro. Não tem a ver com uma cultura estabelecida sobre uma família espiritual, mas tem a ver com o Evangelho de Jesus sendo estabelecido numa família, que é o que nós somos. E essa cultura do diamante é uma cultura muitas vezes invasiva, porque é uma cultura que interessa em transformar você, em fazer que você ouça Jesus, que você caminhe sobre a palavra de Deus, que se interessa sobre a transformação da sua vida, do seu casamento, da sua vida financeira, não só com aquilo que você carrega de Jesus. E isso, dentro da igreja hoje em dia, é muito desafiador. Eu cheguei em Curitiba e as pessoas traziam currículo para nós. Carta de recomendação do pastor, dizendo tudo que as pessoas faziam na igreja anterior. E quando a gente chegava, amigo, guarda essa carta, eu quero saber do seu coração, como você está. E as pessoas ficaram ofendidas com a gente. Porque essa é a cultura que muitas pessoas vivem. Mas essa cultura do diamante aqui, que é estabelecida por Deus, quer realmente transformar e te tornar sensível à voz do Senhor. O que Deus tem para a sua vida. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a nuvem de Deus. Amém? Abre para mim, por favor, Números, capítulo 9, versículo 15. Números 9, 15. Diz assim: no dia que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem cobriu. Opa, que fechou meu computador. Peraí. A nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem cobria e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia e ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor eles acampavam e também como a ordem do Senhor eles partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, eles partiam. Conforme a ordem do Senhor acampavam e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpria suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Todos eles seguiam Moisés, e Moisés seguia quem? A Deus. Então você pode imaginar, eu não estou dizendo de uma família que seguia a nuvem com meia dúzia de coisinhas. Não, eu estou dizendo de muitas pessoas. Muitas. Que tinham toda uma estrutura para sua família. E se moviam ou permaneciam de acordo com a vontade de Deus. Então você pensa que eles montavam toda a estrutura e logo em seguida a nuvem se movia.
E eles juntavam tudo e logo a nuvem parava. E logo eles tinham que montar tudo de novo. Famílias e famílias com tudo que tinham permaneceram assim. Por quê? Por obediência. Só que hoje, nos dias de hoje, o que eu percebo? Nós não temos paciência de esperar a nuvem. Nós acabamos dando um jeitinho para a nuvem andar, a gente quer se mover de acordo com as nossas vontades. Só que era um povo fiel à obediência daquilo que deveria ser feito. Pensa se você vivesse assim. Pensa se você não tivesse controle de nada, só precisasse olhar para o céu e se mover de acordo com a nuvem. Como seria o seu coração e da sua família? Eles estavam tabernaculando. Eles viviam aquilo como propósito de vida. Onde está a nuvem de Deus? Como eu disse para vocês, quando eu fui para Poema, completamente destruída, completamente perdida. E eu lembro que um dia eu cheguei na igreja, eram muitas pessoas novinhas na igreja. E eu falei assim pro Leandro: Lê, o Brisa, gente, vocês conhecem o André Brisa, pastor de São Paulo? Ele andava com uma mochila rosa. E o apelido dele era Pantera Cor-de-Rosa. E ele era rialto, a Larissa era uma menininha. E eu falava: gente, eu tenho uns 4, 5 anos a mais que eles. Eu dizia: precisa ter um GC de umas meninas mais velhas. E eu falei: pastor, Leandro, você não tem um GC com meninas mais velhas? Ele tem, a partir de hoje você é a líder. Abre um GC na sua casa com meninas mais velhas. Então, de uma menina perdida, eu era líder de GC. Que loucura, né? Que loucura é um povo assim. Mas, querido, naquela época, há 18 anos atrás, 17 anos atrás, a gente era um bando de destruídos que conheceram uma esperança que se chamava Jesus Cristo. E os nossos encontros eram só para adorar a Deus. Era uma igreja que talvez qualquer um de nós passasse não acreditava, não. Porque eram homens perdidos, com vários testemunhos difíceis, que se encontravam e foram transformados, um tocando no outro, por causa da cultura aqui, ó, diamante. E a gente foi sendo lapidado, aprendendo junto. Eu lembro que o Lê dizia: a gente precisa ser uma igreja, a gente precisa se vestir melhor. Brisa, tira essa mochila rosa. A gente precisa falar melhor, as pessoas precisam ver Jesus em nós. E a gente foi se transformando, e aquela igreja de pessoas recém-convertidas foi amadurecendo. E hoje eu vejo que nas outras igrejas que têm nascido na Poema, vem muitas pessoas que já são convertidas. Então olha que loucura, Deus pegou um monte de pessoas que não conheciam a Deus, transformou a vida delas, e hoje muitas pessoas que são convertidas há anos têm sido tocadas pela cultura do diamante. Porque com Jesus, querido, não tem matemática, não tem uma conta. Com Jesus, pode parecer loucura para você, talvez você não está me ouvindo falar, gente, mas para Jesus não tem matemática. Ele age da forma como Ele quer, para fazer o que Ele quiser e cumprir o propósito dEle. Então em 2016 eu fui ordenada pastora e vivi realmente cada dia mais o ministério. Nos convertemos literalmente dentro da Poema, nos transformamos, casamos, tivemos nossa filha. Em 2016 a gente foi ordenado pastores. E a gente estava viajando, pregando muito, a gente estava com uma vida financeira bem estabelecida, muitas coisas acontecendo. E de repente 2020 veio a pandemia. Fevereiro de 2020. Um mês depois, um pastor da Poema me chama lá na igreja: vocês podem vir aqui hoje à tarde? Vem de máscara, é rapidinho, eu preciso falar com vocês. E a gente foi, chegou lá, ele sentou numa cadeirinha, numa mesa e falou assim: olha, Deus deu uma direção para o Leandro e a gente queria dizer que a partir de hoje vocês não são mais funcionários da Poema Curitiba. Eu falei: o quê? A gente não é pastor, mas não, nada muda. A gente ajudava na Poema São José na época. Podem continuar ajudando na Poema Taubaté, os ministérios, mas funcionário, no salário, na lista de empregados lá, vocês não estão mais. Jesus deu essa direção. E eu lembro que eu fiquei muito furiosa. E eu lembro que eu olhei e falei: isso é ser família espiritual? No meio de uma pandemia? E eu lembro que o Xande colocou a mão perto da minha perna, no joelho assim, e falou assim: amor, fica quieta, é Jesus.
Eu lembro que eu abaixei a cabeça, eu chorava, mas eu chorava. Então, a gente vai pagar tanto, mas a partir de tal data vocês não têm mais salário. E eu lembro que a gente foi embora no carro, a gente chorava, a gente não conseguia falar um com o outro. Eu dizia, cara, não é justo. Por quê? Porque a gente é justiceiro, não é? Porque a gente quer o quê? Achar o porquê de todas as coisas. A gente quer ter resposta para tudo. A gente quer achar que a gente sabe de todas as coisas. Então a gente quer lutar com a nossa justiça. E eu cheguei na casa da minha sogra falou, por que vocês estão chorando? Fui buscar a Malu. Daí o Xande falou, mãe, não questiona. Mas a gente foi demitido da Poema. É Jesus, mãe. Eu lembro que a minha sogra segurou no rosto do Xande e falou assim, filho, se é Jesus, confia na soberania de Deus na sua vida. Queridos, e a gente passou meses desafiadores. Ficamos uns 3 meses sem falar com o Leandro, com a Érica, com os pastores. A gente queria entender. A gente não queria sangrar nas pessoas. A gente queria entender o porquê Jesus estava fazendo aquilo. Enfim, é uma história muito longa. Não vou contar todo o testemunho disso para vocês. Sei que um dia a gente teve uma mesa com o Lê. A gente conversou. E ele falou, cara, eu passei em frente à sua casa. Um dia Jesus falou claramente para mim, faça isso. E eu lembro que eu falei para o outro pastor, se eu fizer isso, eu vou acabar com o meu casamento. Porque a Érica puxa saco deles. Brincou. Cara, será que Deus está me falando isso mesmo? E ele foi e fez. Queridos, em novembro desse mesmo ano, isso foi em maio. Em novembro, o Xande chegou em casa um dia e falou, amor, Deus tem me falado sobre o sul do país. Eu disse, amor, sul do país? Ele falou, sobre o sul do país. Eu falei, Xande, no meio da crise que nós estamos vivendo. Eu lembro que um dia eu quebrei um cofrinho da Malu, nunca esqueço desse dia. Eu falei, filha, mamãe pode quebrar o seu cofrinho? Daí ela falou, pode. Eu falei, quando a mamãe tiver condições, eu te devolvo. E eu lembro que eu quebrei o cofrinho dela para comprar pão, leite e manteiga na padaria. E eu falava, Jesus, onde o Senhor está nisso? É só mão de homem, Deus? E a minha filha lá contando moedinha comigo. O Xande pegava o violão e ia pro quarto e adorava Deus, e adorava Deus. Eu dizia, Xande, não tem nada nem para fazer comida mais. O Xande dizia, então vamos adorar. Querido, faz 5 anos, não faz muito tempo. Eu lembro que um dia a gente encontrou, a gente estava em casa, tocou a campainha, era um irmão da igreja. Ele falou assim no interfone, Xande, vem aqui, pode ficar distante, era pandemia. Ele falou, olha, ganhei R$100 do meu pai de presente. E eu vim trazer para você, Jesus mandou trazer esse dinheiro para você. Jesus trazia provisão no portão da minha casa. Porque Deus é Deus de cuidado. Deus é Deus de cuidado. Só que a gente quer muito. A gente quer o milagre do carro novo. O milagre da conta bancária cheia. A gente não celebra o pão nosso de cada dia. E a gente começou a celebrar naquele tempo R$100, as moedinhas do cofrinho. Só que a gente não sangrava nas pessoas. A gente saía contando. Claro que se eu chegasse pro Marcinho e pra Thalissa, eu tô precisando, eles iam nos ajudar. Inclusive, lembra um dia que você levou? A gente se encontrou na igreja e o Marcinho levou um cheque e entregou pra gente, lembra? O Marcinho não sabia. Você sabia, Marcinho, de alguma coisa? A gente não falava nada pra ninguém. Porque a gente dizia, se é Deus, o Senhor vai cuidar de nós. E a gente viveu aquela transição. O Xande falou do sul do país. E o Leandro, 3 dias depois, ligou pro Xande. Falou, cara, você tá bem? O que você acha de Curitiba? Daí o Xande falou assim, cara, você acredita que eu falei pra Marcela há dias atrás que eu tô orando pelo sul do país? Daí o Leandro falou, então, cara, o que você acha? Daí o Xande falou assim, você acha que eu devo mudar pra Curitiba? Tinha um GC lá com umas 20 pessoas. O Leandro falou assim, daí é com você e com Jesus. A cultura do diamante, sabe? Levar você até Jesus. E o Xande falou assim pra ele, eu acho que eu esqueci de contar isso de manhã. Lê, é melhor mesmo eu ter uma palavra, porque se um dia der errado, eu vou falar que foi você que me enviou. Mas se eu tiver uma palavra e os dias difíceis chegarem, eu vou dizer, foi Deus que me enviou aqui. E a gente foi, amor, então vamos orar para Deus nos dar uma palavra. O Xande foi pregar numa igreja pequenininha, que nem conhecia Poema, nada, de um amigo dele de infância da escola. A hora que acabou o culto, ele brinca que todo mundo chorando na presença e ele não estava sentindo nada, ele estava preocupado, ele estava impaciente. E naquele dia um homem colocou a mão na cabeça dele e falou, assim diz o Senhor, todas as portas se fecharam em Taubaté para você. Não
não se preocupe, fui eu que fechei todas elas. Não foram os homens, não se preocupe, fui eu que fechei todas elas. Sabe essa cidade fria que está no seu coração? Longe daqui, vá para essa cidade, porque eu estou te enviando. Faça suas malas e vá para essa cidade, porque eu darei provisão para a sua família. E o Xande começou a chorar e saiu de casa, chegou em casa chorando. Eu estava fazendo bolo com a minha cunhada. Ele olhou para mim e falou: arruma as malas que a gente está indo para Curitiba. Quem conhece ele sabe da intensidade dele, é desse jeito. Isso foi em novembro ou dezembro. Em maio eu já estava morando em Curitiba. E eu não contei de manhã também, mas eu fui para Curitiba sem dinheiro, sem condição. Fui com a provisão do Senhor. E eu dizia assim pro Xande: você não vai perguntar pro Lê se a gente vai ter um salário? O Xande me disse: quem me enviou foi o Senhor. Quem vai trazer a provisão é o Senhor. Eu não posso jogar nas costas de homens a palavra que Deus me deu. E a gente foi. E eu queria, com toda licença, pastor Joel, eu queria honrar o Senhor hoje. Eu nem sabia que o Senhor ia estar aqui. Mas o Senhor não sabe como o Senhor foi canal de bênção no primeiro ano de Curitiba. O Senhor sabe do que eu estou falando. E você nem imaginava quanto Deus te usou aqui. Você nem estava em Mogi ainda, né? Estava lá na cidade. Você nem sabe. Mas foi um ano difícil. A gente não chegou em Curitiba comendo do maná. A gente não chegou em Curitiba vivendo do melhor. A gente chegou em Curitiba sendo desafiado, esticado. Tinha dia que eu falava: Xande, esse mês não vai dar. Cara, não tá dando. Ele falava: amor, mas a nuvem está aqui em cima, vamos permanecer. E Jesus trazia provisão. Deus dizia: Xande, eu não quero voltar a viver o que nós estamos vivendo em 2020. O Xande falava: mas a nuvem está aqui, vamos continuar. E Deus trazia provisão. Então, querido, talvez as pessoas veem hoje a Poema Curitiba, as nossas vidas, mas ninguém sabe que às vezes a nuvem permanece num lugar de desconforto. Às vezes a nuvem permanece num lugar que você não está feliz. Num lugar que você fala: Deus, eu não estou vendo esperança. Mas se a nuvem está ali, permanece. Não joga responsabilidade em cima da igreja, do pastor. Não sangra, não reclama. Permanece. Permanece naquele lugar. A nuvem não se moveu. E ali nós permanecemos até que o Senhor fez todas as coisas. Então o que nós precisamos fazer? Ter uma nuvem, ter um olhar para a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Só que a vontade de Deus não vem só nos dias bons. A gente acha que Jesus só está na fartura, na paz, nos dias bons. Não, as tribulações também estão na nossa vida e o Senhor também pode estar ali, porque Ele tem gerado em você um caráter de fé. Porque Jesus tem gerado em você permanência, obediência, fidelidade. Querido, eu nunca falei mal do meu pastor. Eu ficava naquela época assim, sem entender, mas eu honrava a vida dele. Enquanto eu permanecer, nós vamos honrar a vida dele. Porque ele estava ouvindo Jesus, eu precisava ser fiel. Só que hoje em dia, quando a gente vê a natureza, a humanidade dos nossos pastores, o que a gente faz? Deixa de honrar. Deixa de amar, deixa de abençoar, deixa de... Por quê? Porque a gente quer homens perfeitos. A gente precisa aprender a ter aliança, querido. Nós estamos numa época que nós quebramos aliança com facilidade, só porque nós somos confrontados. Nós estamos num tempo que a gente quebra aliança porque a nossa vontade não é feita. Mas a real é que Jesus tem pedido para a gente ser fiel, leal. Honrar as pessoas que acreditaram em nós quando ninguém estava acreditando. Honrar as pessoas que tiveram misericórdia e amor por nós quando ninguém acreditava. E a gente permaneceu leal. E sabe, um dia, também não contei, eu esqueci de contar um monte de coisa de manhã. Um dia o Lê ligou pro Xande e falou assim: tem como pregar na live? Daí o Xande falou: amém, Lê, destruído, coitado. Ele falou: eu queria que você pregasse na live, eu queria que você falasse sobre família espiritual. Eu falei: amor, ele já está tirando com a gente. Já está passando do limite. A justiceira já está passando do limite. E o Xande foi, e ele pregava ao vivo, e eu chorava lá do sofá de casa.
família espiritual, porque eu amo minha família espiritual. Porque não era mentira, não era hipocrisia. O coração dele era leal, a aliança era eterna. Ele estava numa situação difícil, mas ele estava derramando o coração dele naquela live. E naquele dia uma menina colocou assim: eu quero aceitar Jesus na live, eu sou de Curitiba. E nem existia a palavra de Curitiba ainda. E daí alguém avisou ele lá, ele falou: você que quer aceitar Jesus. Hoje ela é líder do staff lá na igreja. Imagina se o Xande tivesse sangrado aquele dia na live. Hoje a Amanda, o Xande fez o casamento dela, acabou de ter um filhinho, é líder de staff. Ele nunca imaginou que ele ia para Curitiba. Você entende que o propósito de Deus é muito além do que a gente acha, do que a gente programa. A gente precisa obedecer. A gente precisa olhar a nuvem e só se mover se ela se mover. Os propósitos de Deus, pode ser que pareça confuso, mas o reino está em movimento. Só que o problema, querido, é que a gente recebe uma palavra de Deus hoje e amanhã a gente está pedindo confirmação. É nesse tempo que a gente tem vivido. Eu vi uma frase: ao invés de sermos proféticos, estamos nos tornando patéticos. Jesus te fala, te dá uma palavra, e amanhã você está assim: se passar uma moto verde é porque é o Senhor que falou comigo. Querido, Deus te deu uma palavra, guarda ela como um diamante, um tesouro precioso, e caminha sobre essa palavra. Não brinca com a palavra de Deus. Não brinque com a direção que Jesus tem te dado. Se Jesus falou, vai acontecer. O que eu preciso fazer para caminhar sobre essa direção? O que eu preciso fazer para continuar firme, leal? Honrar com as minhas alianças, com a minha igreja, com a minha família espiritual. Nós precisamos ter a revelação de quem Deus é. Eu preguei aqui já há algum tempo atrás, quando Jesus pergunta para os discípulos: quem eles dizem que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo. Pedro está tendo uma revelação de quem Jesus é, e automaticamente Jesus falou para ele: você é Pedro. Porque quando você tem uma revelação de quem Deus é, você passa a ter uma identidade. E Jesus falou para ele: sobre você eu estabelecerei a minha igreja. Você precisa ter uma revelação do que Deus tem para a sua vida, para o caminho que você deve percorrer. Onde está a nuvem de Deus na sua vida? Qual é a vontade do Senhor para a sua vida, para a sua família? Qual é? Romanos 5:3 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Sabe a situação difícil que você está passando? Sabe essa luta? Querido, está gerando um caráter de fé em você. Não menospreze os processos. Não menospreze aquilo que você está vivendo. Esse caráter de fé, de saber que você é forte e corajoso no Senhor. Quando você passa por dias difíceis, você descobre quem você é na sua persistência. E você descobre o cuidado do Senhor na sua vida. E isso vai gerando um caráter de fé. Jesus cuida de mim. É na minha fraqueza que eu sou forte. Então não menospreze essa fase. Se levante e olhe para o Senhor. Não tem nada, mas os R$100 está chegando na porta. Não tem nada, mas um pastor lá longe vai fazer um pix para pagar suas contas. Não tem nada, mas a provisão está chegando, pão nosso de cada dia. E isso vai falando que, cara, Jesus está cuidando de mim. Existe um propósito para a minha vida. Você vai entendendo, é mais profundo. É um cuidado de pai. Tem um caminho que eu preciso percorrer. Então esse lugar está gerando perseverança em você. Esperança de que existe uma nuvem que você precisa seguir. Só que, querido, ter um bom casamento, bons amigos, educação de filhos, uma vida financeira requer o quê? Construção. E o seu discernimento, a sua sabedoria e o seu relacionamento com Deus tem que ser construído. Como saber onde está a nuvem se nós nem conseguimos ouvir a Jesus?
saber onde está a nuvem se a gente não sabe nem discernir qual é a voz de Deus? Você entende? Eu preciso me aprofundar no relacionamento. Sacerdócio, cultura do diamante, ouvir Jesus, entrar no seu quarto, fechar sua porta. Nos fins dos tempos, muitas serão as vozes. Como que você vai discernir de Deus se você não conhece a voz dele? Se você não tem sensibilidade de entender a presença de Deus que está falando. Eu vi no jornal lá em Curitiba, um senhor idoso foi atravessar a guia e ele se assustou que o carro estava vindo. E quando ele voltou, ele tropeçou. E ele caiu na guia, ele acabou tendo um mal súbito e faleceu. Esse senhor ficou deitado na guia, 70 carros passaram. Até que um decidiu parar para ver o que tinha acontecido. O que aconteceu com a nossa sensibilidade? O que aconteceu com a nossa entrega? Que a gente está ficando insensível. O que aconteceu é que a gente vê alguém passando mal e a gente continua. Que a gente vê um irmão do nosso lado e a gente não dá um abraço. Que a gente vê pessoas da nossa família passando por alguma tribulação. Eu sou crente demais, ele ainda bebe, eu não posso fazer nada por ele. Aonde a gente perdeu a sensibilidade do Espírito? Aonde a gente perdeu um coração disposto a servir? Que as coisas estão acontecendo e a gente está preocupado com o nosso umbigo, com a nossa vontade, com o que a gente precisa conquistar. Aonde, querido? Continue sensível à nuvem. Continue sensível à nuvem. A nuvem vai te mostrar para onde ir, quem cuidar. Nós precisamos ser a pessoa que que acolhe o idoso. Um dia a gente estava indo embora, lá da Poema Taubaté, quando a gente morava lá ainda. E a gente foi por um caminho escuro, perto do Atacadão. Quem conhece Taubaté, lá beira na Dutra. E de repente o Xande dirigindo, a Malu na cadeirinha atrás e eu na frente. A Malu era pititica. E de repente o Xande fala, nossa, um corpo. Eu falei, um corpo? Daí ele falou, é sério? Eu falei, Alexandre, deve ser cachorro. Ele falou, é um corpo. Daí ele virou o carro, jogou o farol, tinha um senhor na guia. Ele falou, amor, ele tá vivo. Eu falei, Alexandre, não sei se tá. Não, ele tá respirando, ele tá respirando. Eu falei, Jesus Cristo, que nós dois, uma rua escura. Daqui a pouco ele mexeu o ouvido e falou, amor, acho que morreu. Eu falei, Alexandre, não é possível. Sangue de Jesus, Deus, por que o Senhor mandou nós aqui? Dele, medo, né, de saber o que estava acontecendo. E o cara levantou a cabeça, que foi, irmão? Então, Xande, cara, o que você está fazendo aí? Deixa eu aqui que eu tô dormindo. O Xande falou, não, senhor. Eu falei, pronto, ele vai descer. Daí ele desceu. Você conhece Jesus? Jesus quer transformar a sua vida. Cara, deixa eu dormir. E eu falei, não acredito, 11 horas da noite que eu tô no meio da rua. Dele, não, Jesus quer transformar a sua vida, irmão. Deixa eu dormir. Ele falou, não acredito. Levanta daí, vou levar você embora. Eu, não acredito. Vou levar você embora. Amor, vai pra trás com a Malu. Falei, gente, vou matar o Alexandre, Jesus Cristo. Eu pulei pra trás, peguei a Malu da cadeirinha, fiquei com ela no colo. Levantou o cara, pôs o cara no banco da frente e foi. Onde você mora? Eu falei, Alexandre, você acha que ele vai falar onde ele mora? Ele não sabe nem o nome dele. E o cara foi, vira aqui. Eu falei, Alexandre, ele tá levando nós pra qualquer lugar. Não, ele sabe onde ele mora. Daqui a pouco ele mora nessa casa aqui. Daí o Xande desceu, bateu palma na casa. Sai uma senhora de coque. Sai até o joelho. Filho, eu tava orando. E eu falei, Jesus, manda um anjo para socorrer o meu marido. Abraçou o Xande, você foi o anjo de Deus que encontrou o meu marido e trouxe ele para casa. E ela começou a chorar e o Xande, meu Deus. Dei o perdão, Senhor, que eu tava brava com o Xande, me desculpa. Desculpa porque eu tenho o coração duro, Senhor. Eu sempre sou ai, sei lá o que eu sou, gente. Daí o Xande, Deus abençoe a senhora. E o senhor fique bem, que amanhã, 18 horas, 19 horas, eu vou buscar o senhor para ir a igreja. Tá bom. Pegou o telefone, a gente ficou em contato com eles muito tempo ainda. Sensibilidade, sabe? É uma história engraçada, mas tinha uma mulher naquele momento orando para a vida do marido dela. Onde está a nuvem? O que o Senhor quer? Qual é a direção que o Senhor tem nos falado? Não é andar de qualquer forma, preocupado em conquistar. Se você tem conquistado coisas que são só para você,
Existe uma vontade de Deus. Existe uma direção do Senhor. Tome as rédeas. Chega. Chega, tem uma direção. Eu quero viver o que o Senhor tem. Sabe por quê? Salmo 139:16 diz assim: os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Antes de você existir, existe uma história, um propósito que o Senhor estabeleceu sobre a sua vida. Você tem interesse em descobrir isso? Você já perguntou para Jesus? Aí vai ficar bonita na foto. Querido, você precisa conhecer a história que Deus tem para você. Você precisa conhecer. Você precisa ter uma revelação daquilo que Deus é. Você precisa ter uma identidade no Senhor. Você precisa caminhar sobre ela. Não é deixa a vida me levar, a vida leva eu, não, querido. É propósito. Eu quero chegar nos últimos dias, olhar para o Senhor e saber que eu não deixei nada para trás. Posso não ter feito da melhor maneira, posso ter errado, mas eu tentei dar o melhor de mim para cumprir aquilo que Deus me confiou. Meu medo é um dia chegar no final e dizer que eu desperdicei aquilo de precioso que Deus me entregou, e eu simplesmente por falta de sensibilidade não vi. Quem és tu? Eu libertei? Não te conheço. Não. Eu quero que Deus, no dia que a gente se encontrar, eu possa ter paz de saber: Deus, eu fiz aquilo que o Senhor me entregou, aquele tesouro precioso que o Senhor me entregou. Querido, Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Tem coisa que você não tem que entender, tem coisa que você tem que obedecer. Para de pegar a Bíblia como um manual de interrogatório. Mas por que aconteceu isso? Mas por que Jesus fez assim? Querido, a Bíblia é para você obedecer. Tem coisas que cabem ao Senhor. Você acha que eu já não perguntei por que eu perdi minha família inteira? Por que eu vivi coisas tão ruins? Por que minha família foi destruída? Por que dia da mãe eu não tenho mãe, dia do pai eu não tenho pai, dia do irmão eu não tenho irmão? Jesus, por que eu? Tem coisas que são reveladas somente a Ele. Eu fiz disso um propósito de vida, porque hoje as pessoas podem tocar minha vida e ver que Jesus transforma. Então as coisas encobertas cabem a Ele, mas as reveladas cabem a nós. O Senhor tem revelado ela a nós. O que você tem feito com aquilo que Jesus tem revelado? É uma palavra revelada. É algo que Deus entregou para você, para os seus filhos, para a sua família. Homens, maridos, existe uma missão entregue para você. Você é um sacerdote, você é um governo do seu lar. Sejam apaixonados pela presença. Sejam apaixonados pela presença de Deus. Faça com que seus filhos olhem para você e vejam paixão pela palavra. Sejam sensíveis. Não aceitem qualquer trabalho só para trazer provisão. Aceitem um trabalho que, além de trazer provisão, trazem honra a Deus. Não negociem princípios. Sejam submissos ao Senhor. Tenham uma missão verdadeira em Cristo. Se vocês não conseguem, peçam ajuda. Sejam discipulados, mas não andem como se não existisse um propósito. Não andem como se não existisse uma palavra revelada. Porque, querido, isso vai escorrer na sua família. Mas se você obedece à nuvem, toda a sua família será direcionada também para a nuvem de Deus. E eu não quero entregar um fardo pesado para vocês, homens. Eu quero encorajar vocês a se relacionarem com Deus. Não tem dinheiro para pagar a conta? Se relaciona com Deus. O casamento não está bom? Se relaciona com Deus. Está preocupado com a educação dos filhos? Se relaciona com Deus. Pergunta onde a nuvem está. Mas não se corrompe. Não se desespera. E se desesperar, ajoelha e entrega na mão de Jesus.
Nós precisamos de homens quebrantados, sensíveis, entregues a Deus, que governam suas famílias com paixão ao Senhor. Porque, querido, Mateus 13:19 diz assim: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A luz pega aqui mesmo, viu, amigo? Agora entendi o que você falou. A luz pega aqui, viu, Marcinha? Arruma a luz. A luz pega aqui e a gente não enxerga. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Sabe o que aconteceu em 2020? Satanás queria sondar o nosso coração para quebrar a aliança. Satanás queria sondar o nosso coração para dizer: olha o que fizeram com vocês, não é justo. Mas hoje eu vejo que nós passamos por esse processo para viver o que nós vivemos hoje. Jesus nos tirou tudo para que restasse só Ele, para que hoje a gente não se vangloriasse das boas obras que o Senhor tem feito. Para a gente aprender a andar de mãos abertas. A Poema Curitiba é incrível, mas ela não é minha, ela é do Senhor. E se um dia ela pedir, nós estamos de mãos abertas. Porque nós não construímos altares para nós construímos altares para Deus. Então o coração quebrado sabe receber, porque ele sabe que aquilo não pertence a dele. Eu sou só uma mordoma. Não é meu. Eu sou uma administradora, nada do que eu tenho é meu. Eu ando de mãos abertas. Então hoje você não entende, mas daqui 5 anos talvez faça muito sentido. Eu vou contar uma história engraçada, de manhã o povo deu risada. Quando eu casei em 2010, aliás, dia 8 agora eu faço 15 anos de casado. Ai, tô me achando, é verdade. 15 anos, dia 8 de outubro. E quando eu casei, todos os padrinhos chegaram um dia na igreja e me chamaram de canto. Falei, gente, o que é isso, né? Marcela, é o seguinte, o sonho do Xande é ganhar uma Gibson. É uma guitarra. E ela custa mais de 10 mil reais, sei lá quanto é, muito dinheiro. Só que a gente ia dar uma viagem para vocês, para Fernando de Noronha. Só que daí a gente pensou, você se importa da gente dar a guitarra para ele? Um monte de homem me olhando com aquela cara assim, Gibson, Gibson, Gibson. E eu, a noivinha. A gente dá a guitarra porque é o sonho da vida dele, essa guitarra. Eu falei, e eu, querido Fernando de Noronha? Meu sonho também. Falei, é o sonho. Você topa? Claro, dá a guitarra para ele. Dá a Gibson para ele, queridos amigos. Chegou no dia do casamento, a gente casou e tudo certo. Na hora da festa simples, não tinha nada, mas teve uma Gibson que entrou. De repente vem os padrinhos com uma caixa desse tamanho no ombro, um laço vermelho, entregue, o Xande chora. E eles rasgaram uma Gibson e choravam, e os homens, a gente deu uma Gibson pra você. Uhul. Eu não queria nem ir pra lua de mel, porque queria ficar com a Gibson. Levou a Gibson pro hotel da lua de mel. Cobriu a Gibson com o cobertor da cama. Anos se passaram. Pergunta se eu já fui pra Fernando de Noronha. O máximo que eu vou fazer, sabe, dia 8, onde eu vou passar 15 anos de casado, em Ubatuba. Tá bom, pegamos uma casa lá. 15 anos. Chegou em 2016, 2017. Amor, Jesus falou comigo. Falei, lá vem ele, porque o Xande falou, Jesus Cristo, o que foi agora? Eu vou semear uma coisa. Tá bom, eu vou semear a Gibson. O quê? Você vai semear o quê? A Gibson. Falei, Alexandre, você está me afrontando. Eu tenho um valor sentimental por ela. Você venda e me dá o dinheiro, então. Você venda e me leva para Fernando de Noronha. Alexandre, pelo amor de Deus. Jesus falou comigo, amor. Sabe o que Jesus falou? 2017, eu acho. Que nós vamos ter uma igreja um dia. Jesus vai dar uma igreja que as pessoas vão chegar destruídas e vão ser transformadas por Jesus. E nós vamos ser instrumento de Deus. E eu vou semear essa Gibson numa igreja que está abrindo. Como que eu ia falar alguma coisa, querido? Era Jesus e eu.
Eu falei, que legal, Xande. Amém. Ele semeou na Poema São José. Eu falei, gente, não é justo. Semeia eu, a Malu, mas a Gibson não. Não é possível, a Gibson não. Pô, pelo amor de Deus, foi um sacrifício. Orem para eu ir para Fernando de Noronha. Daí semeou. Um dia a gente estava em casa, quando a Poema Curitiba começou a acontecer. Ele falou, amor, lembra a semente da Gibson? Eu falei, lembro. Jesus nos deu uma igreja. Jesus está fazendo um milagre na Poema Curitiba. E eu sou suspeita, mas vai lá um dia. Cara, a igreja está maravilhosa, as pessoas estão sendo transformadas. Sabe, tem coisa que não faz sentido. Tem coisa que dá medo de perder, tem coisa que você calcula. Tem coisa que você passa lua de 15 anos de casado em Ubatuba. Mas, querido, o reino está em movimento. Jesus está transformando a vida das pessoas. Cada sorrisinho, pastor, eu voltei a ser feliz. Jesus restaurou meu casamento. Pastor, o meu filho começou a ir na igreja. Pastor, eu falo, Jesus, obrigada, porque nós não calculamos risco. Nós ficamos com dor no coração da Gibson, mas nós fizemos. Jesus tem feito. Então a palavra revelada precisa ser certa nos nossos corações. Senão Satanás vem e rouba. Satanás vem e confunde. Satanás tira do trilho. Quer dizer que você foi ferido, que você foi machucado, para você não honrar, para você não fazer. Mas, querido, seja fiel à nuvem de Deus. Seja fiel à vontade de Deus na sua vida. Seja fiel, não negocie, por mais dolorido que seja. Salmo 127:1 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem ama. Para que você tem construído? O Senhor me deu uma casa e eu amo essa casa que eu moro. Tudo que eu faço é para receber as pessoas. Por quê? Porque se é meu é para servir, querido. Se é meu é para servir. Se o Senhor me dá dinheiro é para repartir. Se o Senhor me entrega as coisas é para servir as pessoas, a igreja. Todo mundo que vai para Curitiba dorme na minha casa. O Thalita e o Marcinho já foram lá. Se Deus me deu uma casa é para servir. Por que você tem construído? Se é para você é inútil. Se é só para te servir é inútil. Se não for para entregar ao Senhor, para oferecer ao Senhor, é inútil. Porque essas coisas acabarão. Essas coisas terão um fim, mas é a eternidade, querido. A eternidade com o Senhor. É esse olhar que nós temos que ter. Do que adianta grandes bens, grandes coisas, uma conta bancária recheada, se não é para servir ao Senhor. É inútil. O que adianta a preocupação se o seu coração não está em Deus? A sua casa é guardada por Ele. O seu casamento é guardado por Ele. A sua vida financeira é guardada por Ele. O Senhor dá sono àqueles que confiam. O Senhor dá sono. Deita e dorme. Por quê? Porque você está debaixo da nuvem. Está difícil, pastora, está cheio de problema. Amém, irmão, mas a nuvem está aí. Deita e dorme. E realmente, quando nós fomos para Curitiba, no meio de uma pandemia, sem conhecer ninguém, sem dinheiro, a nossa família dizia, para mim não faz sentido o que vocês estão fazendo. E eu dizia, para mim às vezes também não faz. Mas nós persistimos. E nos dias difíceis, eu lembro que a gente sentava no sofá, eu, o Xande e a Malu. E um dia eu fui comprar um frango assado perto de casa e fui a pé com a Maria Luísa. E ela olhou umas crianças brincando numa garagem. Ela falou assim, mãe, sabe qual é meu sonho? Eu falei, qual, filha? Ela tem um amigo. E eu dizia, Jesus, o que eu estou fazendo com a minha filha? Mas o Senhor me deu uma palavra. Eu vou permanecer. Pergunta para ela hoje que você vai tirar ela de Curitiba. Ela fica brava com você. Porque ela ama. Entende? Mas doeu no começo. Mas eu não entendia no começo. Eu silenciava a história dos meus amigos, que eu não queria ver todo mundo junto e a gente sozinho. O nosso passeio era no mercado e voltar porque eu não podia sair na rua. Mas hoje vale a pena. Então a nuvem está aí, permanece. Não tenha medo.
Hebreus 12 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal posição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem e não desanimem. Olha para Jesus, olha para o sofrimento de Jesus, para que você não se canse, para que você não tenha vontade de desistir. Os dias são maus, eu sei, as dificuldades são grandes, eu sei, mas olha para Jesus e permanece. Eu vou permanecer porque foi Deus que me trouxe aqui. Eu vou permanecer porque eu tenho uma palavra. Eu vou permanecer porque eu amo ao Senhor. Filho, não desanima não. Jesus está cuidando da nossa família. Marido, esposa, vamos ficar firme. Jesus está cuidando de nós. Vamos permanecer. Olha o que Jesus passou e Ele foi fiel até o fim. Vamos ser também. Então essa noite, querido, eu quero que você realmente entenda que existe um propósito, que você não está solto por aí. Existe um caminho a ser percorrido. Só precisa buscar a nuvem. E essa construção tem que ser feita entre você e Deus. Entre você e Deus, homem, mulher, entre você e Deus. Então pede para Jesus, se você pudesse colocar de pé. Pede para Jesus nessa noite, fala: Deus, eu não entendo algumas coisas. Senhor, eu me sinto perdido, mas eu quero, Pai, ter sensibilidade de ouvir a Tua voz. Eu quero sair daqui encorajado, Senhor. Eu não quero acordar amanhã, segunda-feira, encontrar o meu chefe difícil lá no trabalho. Mas eu quero sair daqui encorajado. É encorajado que fala? Encorajado. Porque o Senhor está comigo. Porque a sua nuvem está sobre a minha casa. Profetiza em nome de Jesus. Fala: Deus, a sua nuvem está sobre a minha casa. A sua nuvem está sobre a vida dos meus filhos. A sua nuvem está sobre a igreja. Deus, nós não queremos perder os olhos do Senhor. Nós não queremos desanimar. Nos encoraja, Jesus. Espírito Santo de Deus, enche os nossos corações de ânimo pela Tua palavra, pela Tua verdade. Senhor, faz com que a gente não negocie princípio, que a gente não se venda, que a gente não se perca, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que a gente seja forte e corajoso, não porque nós conseguimos com a força do nosso braço, mas porque o Senhor está com a gente. Que as tribulações nos levem até o Senhor. Que os medos nos levem até o Senhor. Que a insegurança nos leve até o Senhor. Mas que os nossos olhos não te percam de vista, Jesus. Nos dá um coração, Senhor, parecido com o Teu. Nos dá um coração, Senhor, entregue, não apegado a coisas, mas apegado à Tua palavra, à Tua vontade, Jesus. Nos dá um coração, Senhor, entregue. Que tudo que o Senhor tem nos entregado seja para servir o próximo, servir a nossa família, servir a nossa igreja. Senhor, queremos ser homens e mulheres transformados. Transformados pela Tua glória, pela Tua verdade, Jesus. Cuida da Poema Mogi, Pai. Cuida da Poema Mogi, Senhor. Que a Tua nuvem esteja sobre essa igreja. Cuida dos líderes dessa igreja, dos pastores dessa igreja, Senhor. Que muitas pessoas que ainda vão chegar, quando entrarem por essa porta, sintam a presença do Teu Espírito. Sintam a Sua presença verdadeiramente nesse lugar. Nós abençoamos essa igreja, Senhor. Que seja só o começo de muitas coisas que o Senhor vai fazer. Que seja só o início, Jesus. Mas que eu seja uma igreja que nunca perca a sensibilidade. Nunca deixe de olhar para o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, que as famílias aqui sejam transformadas.
guerreiem com as suas forças, Deus. Que cada dia mais o Senhor venha fazendo o teu propósito na vida de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus.